Cruzeiro de volta. Gente, eu estou lamentando profundamente que esse jogo com o Grêmio seja no Independência. Porque um jogo desse, nessas circunstâncias, as campanhas que os dois estão fazendo e tal, seria jogo para casa cheia, para Mineirão lotado. E o Cruzeiro anunciou o preço dos ingressos para os jogos contra Grêmio e Remo. Valor mais barato de 45 para os dois jogos e o mais caro 260. Então, eu imagino que, obviamente, serão casas cheias nos dois jogos. Eu sou meio crítico, um tanto quanto crítico aos preços de ingressos, mesmo de 45, porque tudo está muito caro, né? Então, assim, o sujeito está com dificuldade para comprar um quilinho de cenoura. Pagar 45 no ingresso é complicado. Mas eu entendo, por outro lado, que jogar no Independência traz uma certa necessidade de subir um pouco os preços dos ingressos e tal, e trata-se de um jogo muito importante. Então teremos seguramente o Independência lotado, o Grêmio vai experimentar um Cruzeiro organizado, e pressão que vai ter. Agora, Gabi, um jogo dessa magnitude acontecer no Independência é um grande problema. Mas eu tenho uma certa impressão que o Independência traz um pouco de desconforto para o adversário também. O que você pensa disso? Com certeza. O Independência é um estádio menor, então dá para formar aquele caldeirão, né? A torcida fica muito próxima ali dos jogadores e dá para colocar uma pressão ainda maior sobre o time adversário. Eu acho que realmente é uma pena, porque o Mineirão é um estádio maior, cabe um público maior, comporta mais gente e tem muita história, né? Um dos grandes estádios aí do Brasil. E sobre esse jogo, a expectativa é de uma grande partida. A gente tem, de um lado, um Cruzeiro que vem mostrando boas atuações, que tem evoluído com o Pessolano, tem encontrado uma formação para esse time. Acho que principalmente o que a gente viu no segundo tempo contra a Chapecoense mostra que o time do Cruzeiro já tem mais uma forma de jogar e que tem causado muito desconforto aos adversários. Mesmo jogando com 3 zagueiros, consegue pressionar, consegue criar muitas oportunidades. E aí tem um jogador que se destaca muito, que é o Edu, né? Um jogador que, além de fazer muitos gols, os números dele são impressionantes, são 12 gols em 16 partidas. Ainda é um jogador que ajuda muito na marcação, pressiona a saída de bola do time adversário, tem boa qualidade no passe também, já deu assistência, inclusive naquele gol importante do Luvanor, naquela vitória sobre o Londrina. Então, o Cruzeiro vem nessa boa sequência de resultados e de evolução com o Pessolano. Por outro lado, a gente tem um Grêmio que vem de 3 vitórias seguidas, né? É um time que também tem muita tradição dentro do futebol brasileiro, tem bons jogadores, em especial a gente vai ter um duelo aí, né? Edu de um lado, do outro lado a gente tem Diego Souza, que é um centroavante também de muita qualidade, que faz a diferença nesse time do Grêmio. Então a expectativa é de uma grande partida, as duas equipes brigando ali na parte de cima da tabela, né? O Grêmio e o Cruzeiro, inclusive, tem 10 pontos, cada um dos dois times, e brigando ali com o Bahia para assumir essa ponta da tabela. Então a expectativa realmente é de uma grande partida e eu acho que o Cruzeiro tem condições, com o apoio da torcida, de conseguir um bom resultado que seria fundamental para a sequência da temporada. Ô Galante, aí nós vamos experimentar, nós vamos assistir times que não jogam exatamente iguais, né? O Grêmio faz uma transição muito rápida e tal. Eu falava aqui desde a semana passada, que o Léo Gomide vinha falando aqui no programa, sobre a questão de um time que tem uma retomada, uma transição muito rápida, e o Cruzeiro, que é um time que joga com a bola, né? Joga muito dentro do campo do adversário e tal. Ou seja, o Pessolano vai precisar ter tem que agredir, porque vai ter pressão, mas muito cuidado com o contra-ataque do adversário, que é um contra-ataque de muita força e muito rápido. E aí, galera? Não, vai ser um jogo interessante, porque o Cruzeiro precisa vencer, claro, porque a torcida espera disso para poder mostrar para o Brasil todo a força do Cruzeiro, vencendo o Grêmio, podendo chegar, de repente, a uma liderança. E do outro lado tem o Grêmio, que tem a melhor defesa do campeonato, né? Com o Jeromel e o Bruno, que fazem aí uma dupla que tem se destacando muito. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante e que a gente vai conseguir ter um parâmetro realmente da evolução do time do Cruzeiro, que é um grande teste, né? É um grande teste. A gente sabe como é o jogo de força, que é o futebol gaúcho, a intensidade como ela é, e um teste para alguns jogadores. O Giovani, que deve ser o lateral, né, para poder ver realmente o potencial dele num jogo como esse. Eu estou vendo aí o preço dos ingressos, Everson. Para dois jogos aí, pô, pagar 60, tá bom, hein?
que o que eu disse. Em 2 jogos pagar 60, tá bom. Para 2 jogos, obviamente que torcedor... tá até que dentro do que era esperado, não tem nenhum absurdo aqui não. E outra coisa, os setores especiais aqui que são mais caros também, e aqui nós estamos falando de área VIP, que quem frequenta a área VIP tem condição de pagar até mais do que isso. Mas o povão é que e não tá ruim não, tá? Porque nós estamos falando de um time, nós estamos falando de jogos, um é decisivo, né? E o outro é o maior confronto da história da Série B do Campeonato Brasileiro. É o maior confronto da história. Doa quem doeu, que eu estou falando aqui. Nós estamos falando de 2 dos maiores campeões do futebol brasileiro que se encontrarão no Horto no próximo domingo às 4 da tarde. Ou eu estou falando alguma groselha. Me provem por números aí, já que a gente fica sempre tendo isso como base de sustentação de argumento, que eu estou falando alguma bobagem. Em que circunstância, se bem que já deve ter alguém procurando, em que circunstância na Série B do Campeonato Brasileiro tantos títulos de expressão estiveram em embate como domingo, Fred? Nenhuma. Não precisa nem procurar. Nenhuma, tenho certeza. Times que já dominam a Copa do Brasil, já foram campeões da Libertadores, o Grêmio também é uma história tradicionalíssima. Campeão mundial. Campeão mundial. Não tem nenhum tipo de duelo anterior a esse que tenha uma dimensão, um tamanho tão grande como esse duelo da Série B. São 2 equipes que realmente, por motivos diferentes, diversos, o Cruzeiro, uma questão de administrações anteriores que acabaram praticamente com o clube, quase faliram o Cruzeiro, essa é a grande verdade. O Grêmio, por uma questão também de direção, mas muito questão técnica da temporada passada, mas são times que não deveriam estar ali. E, infelizmente, como você disse bem, é uma tragédia esse jogo não poder ser no Mineirão. Era para estar com 45 mil, 50 mil. Não tem como que seja o Independência lotado, o preço dos ingressos, como você disse, está razoável, os torcedores vão ter acesso a esses ingressos. Só esperamos que não tenha aqueles problemas que nós já vimos nos jogos do Cruzeiro de Independência nessa temporada. A torcida tendo dificuldade para ter acesso ao estádio, gente entrando com o jogo já em andamento, tomara que isso tenha sido resolvido para que o torcedor não passe por isso. Nossa, Fred, você tocou num assunto muito importante. O processo de logística da operação, cara, puta, tem sido uma bosta, desculpa, mas é uma merda mesmo. Como os caras erram. É que o torcedor também tem culpa, né? Os caras deixam para entrar tudo junto, no mesmo horário ali. Então vocês se virem aí, criem alguma alternativa para o torcedor entrar cedo e ter atração. Exato. Sei lá, põe um DJ tocando aí. O torcedor deixa pra entrar na última hora. Vamos o Daniel Seabra aí pra botar uns anos 80 aí. Tá lá comigo no tempo lá, inclusive. Daniel Seabra é uma... aliás, o André, Daniel Seabra, convida lá pra nós. Gente finíssima. Pô, meu irmão, Daniel Seabra. Realmente, tem aquele processo. Tem que trocar, apresentar o ingresso na hora, dar uma fila. Ok. Que o torcedor seja também a sua parcela de responsabilidade nisso, ele tem, claro. Mas o clube tem que colocar mais gente. A gente sabe que o Cruzeiro está fazendo tudo que é possível para economizar. Mas um jogo como esse, uma expectativa de público tão grande como essa, aí não tem que economizar, não. Abre mais portão, coloca mais gente, isso. Mais funcionário e faça esse estádio estar completamente lotado e que seja um grande jogo, não só dentro do campo, mas também um espetáculo da torcida na arquibancada. Cruzeiro que já está batendo quase 50, eu não sei se bateu de ainda ontem não. Para hoje. Hoje ainda não. Ainda 49 tá alguma coisa, né? Quase 50 mil sócios. Vocês já imaginaram? Porque é o seguinte, o trabalho do Pessolano é tão consistente, ele vai começar a passar pano. Não, é porque é consistente. Em que circunstâncias nos anos anteriores o Cruzeiro esteve tão bem colocado? Vocês estão entendendo que não é passação de pano? Você tem como ter base de argumento, porque está aí, está claro para quem quer ver. Está no G4, jogando um futebol interessante. É um time organizado. Agora, de ter qualidade no elenco para executar tudo que ele pede, isso é outra história, outra história. Aí, a torcida, vendo isso, o clube, a questão do clube ter sido vendido para o Ronaldo já é uma condição de confiança do torcedor de investir ali, né? É porque tem o Ronaldo daqui, mas tem do lado de cá ainda os 10% da associação e tal, não sei o quê, mas é o Ronaldo que é a base, que é o dono do clube. Então, isso já traz muita gente para se tornar sócio. Porque o cara sabe que o clube saiu das mãos de quem surrupiou, de quem ficou lá com a boca aberta, vendo tudo acontecer e sem fazer porra nenhuma. E depois, quando a coisa começou a seguir... Não, eu falei palavrão de novo, desculpa. Acontece. Quem ouviu, desconsidera. Se tiver criança assistindo, não repita, por favor. Então é o seguinte, aí vai lá, fica de boca aberta, vendo tudo acontecer. Aí quando o negócio está quase...
seguindo para a mão do não, porque não pode ser assim e tal, vamos perder a boquinha e tal. Então, passou. O Ronaldo já está assinado e ponto. Então, se o Cruzeiro caminha no G4 com consistência quando está em campo, se consegue, na pior das hipóteses, um empate contra o Grêmio aqui, na pior das hipóteses. Porque se consegue uma vitória para cima do Grêmio, eu acredito que, dependendo das circunstâncias, muito rapidamente esse plano de sócio do Cruzeiro vai dar um salto absurdo. Porque hoje de manhã, conversando com o Stefano, lá do Deus Me Dibre, o Stefano estava me dizendo que nome é esse também, Popó? Você é louco. O Popó estava me dizendo, e amanhã vai estar com a gente aqui, que o Cruzeiro arrecada 2 milhões por mês. Ô, gente, é dinheiro, hein? A folha do Cruzeiro não é 2 milhões, não é, Fred? Não é menos isso, que isso. é menos. Né? Pois é. Então só a folha é paga com o dinheiro dos sócios, Breno. A importância de um planejamento, de um plano de sócios bem elaborado, bem feito. Agora, o Cruzeiro também precisa criar alternativas de mais vantagens para o torcedor, não é, Galante? Cara, é um momento de toda uma reestruturação do time e a gente sabe que o impacto dentro de campo vai para o torcedor. Se o time começa a crescer, como você disse, tem uma vitória contra o Grêmio, a coisa cria um impacto, aí compra camisa, o torcedor vai mais ao campo, adere ao pacote. Eu estava vendo uns números que justificam o que o Everton falou. O Cruzeiro está com 10 pontos. Nos outros 2 campeonatos, né? Trocou de treinador. Chegou a 10 pontos. Ele não teve o mesmo treinador até atingir 10 pontos no campeonato da Série B. A coisa está encaminhada. Agora, o torcedor, ele tem que entender também, né, Everton, é o seguinte, é uma via de mão dupla, né? Não quer dizer, por exemplo, se o Cruzeiro empata ou perde para o Grêmio, que você também pode abandonar e deixar para lá. Pelo contrário, nesse momento que você tem que dar força para que o time entenda, não sinta o fator psicológico de que foi abandonado pela torcida. Porque é um time novo, é um trabalho novo e é um campeonato que é muito difícil. A Série B é muito difícil. Esse ano ela está muito mais competitiva. Você vê o Bahia como ele está chegando aí. Me surpreendeu. Né? Também está me surpreendendo, brigando lá em cima, né? Por toda a crise que ele tem passado lá, financeira e tudo mais. Então eu acho que o torcedor tem que entender isso como uma via de mão dupla. Tá bom? Acompanha, mas se estiver ruim, não larga não. Não larga não, até porque as próprias palavras do Pessolano na coletiva, de ter um time que é brigador, que se entrega, etc., um time intenso, passa. Isso pode parecer meio raso, assim, de ficar falando só disso. É óbvio que tem toda uma organização da equipe, mas ele precisa que os jogadores entreguem mais para ele, do que simplesmente obedecer o que ele está pedindo. E aí entregar mais é que tem gente que não gosta de tratar. Quando você fala de entrega, pô, mas o que é? Qual o ponto que o cara entrega mais ou menos? Como é que você consegue ver? Não, um time quando é intenso, nível de concentração lá em cima, você nota claramente isso em campo. Aí você dosa com organização, aí você dosa com salário em dia, aí você dosa com estrutura. O resultado disso, as coisas boas vão se convergindo e tal, e aí o resultado disso está aí, o Cruzeiro no G4. E você acha que o Grêmio vai ter teta aqui? Bom, a não sei que o Pessolano inventa alguma coisa e o time não executa bem o que ele falou e a coisa desanda, embora eu reconheça que qualquer um dos dois ganhar esse jogo é absolutamente normal, mas eu já vou meter um empate, que eu vou muretar mesmo, vai ser 1-1 o jogo. E se quiser eu falo até quem vai fazer o gol e o tempo do gol, porque você sabe que eu não